Comece agora. Para de esperar. Bem, eu tô aqui hoje pra falar de uma maneira meio, improvisada. Tá melhorando, mas olha, sem uma iluminação profissional, que você quer algo que eu uso pra estudar. Aqui no fundo tem esses LEDs aqui que eu coloquei porque eu gosto de controlar a cor. Aqui de onde eu estudo. Tá tendo uma luz aqui que tá me ajudando também, que é do meu monitor. Tem um tripé improvisado. Agora finalmente pelo menos conseguimos o fone. Os outros vídeos já não tinham microfone, no caso. Mas eu quero falar, comece agora. Sabe, porque eu quero justamente provar nessa base desse improviso que eu tô falando aqui, de como eu estou começando desse improviso, sobre esse tema, que é comece hoje, comece agora. Porque eu percebi que ficar esperando o momento ideal pode ser a pior armadilha que a gente pode cair na nossa juventude. Porque às vezes o momento certo, o momento ideal, com as melhores condições, nunca vai chegar. E nós precisamos não criar o melhor momento. Na verdade, é só pegar o momento mesmo. Não esperar pelas melhores condições, fazer com as condições que tem. Vamos falar um pouco sobre isso. Quantas vezes você que já quis fazer o que eu tô fazendo aqui agora, gravando um vídeo, talvez não começou esperando o momento ideal? E quando eu digo momento ideal, pode ser um momento da sua vida, um momento em que você talvez tenha tempo, talvez um momento que você já não sinta tanta dificuldade para se comunicar, um momento que você consiga escrever um bom roteiro, que você tenha boas ideias para começar, ou então as melhores condições mesmo, uma câmera melhor, um microfone bacana, uma iluminação da hora, ou de repente o jeito que quando você estiver sentindo que, nossa, tem gente que acha que é feio, que é não sei o que, e tem, nossa, que talvez um dia quando eu tratar isso. Meu irmão, isso já aconteceu comigo em inúmeras vezes, inúmeras ocasiões, e principalmente com isso aqui que eu tô fazendo. Sabe, eu sempre tive vontade de ser youtuber. Eu sempre pensei, achei o máximo a ideia de ganhar dinheiro fazendo vídeo. E não só a questão do dinheiro, mas isso com certeza me faz pensar que ideia bacana. Mas não só apenas, mas é que geralmente os youtubers, geralmente, ainda mais lá das antigas, ganhavam dinheiro fazendo vídeo, e não qualquer vídeo, fazendo vídeo de coisas que gostavam. E isso sempre me impulsionou. Mas por que eu não comecei especificamente isso? Justamente por isso, por esperar o momento ideal, por esperar as melhores condições. Só que eu cansei de esperar, e tô começando agora do jeito que tá. Essa que é a verdade. Eu sempre esperei ter o melhor, ter um celular melhor, ter um microfone bacana, ter uma iluminação. E não só, esperei também ter um computador. Nossa, o que eu preciso ter um computador para fazer edições bacanas. Nossa, agora que eu tenho um computador, eu preciso aprender a fazer uma edição. Nossa, que agora eu preciso entender um pouco de iluminação. Nossa, e esse é um problema de quem se preocupa com muita coisa. Quem quer fazer muito, muito bem, acaba que a gente não faz. Eu tenho 22 anos. Desde 2016, 2015 eu falava com meu primo, que na altura era pegadinhas, A questão do YouTube era pegadinhas e tal, vamos fazer e tal. E a gente nunca começou. Depois teve a época dos gamers, Clash of Clans e tal, nunca comecei. Free Fire, caraca, eu jogava Free Fire, cheguei a jogar um pouquinho profissional, hein? Dava as capas lá. E por querer fazer muito bem, eu perdi várias oportunidades da minha vida que eu não quero mais perder e também não quero que você perca. Então eu quero contar algumas histórias de coisas que eu não comecei e que hoje eu vejo que se eu tivesse começado, com certeza eu teria me dado bem. Mas eu também não quero só falar de ficar aqui lambendo feridas, mas eu quero mostrar também de coisas que eu estou começando da forma que dá, sabe? E é sobre isso que eu quero falar hoje. Porque, sabe, o medo de falhar, sabe, o perfeccionismo, a comparação com os outros, ela nos leva a ficarmos cada vez mais inertes, cada vez mais paralisados, cada vez mais pensando que as condições, se a gente começar nas condições que a gente tem, a gente nunca vai ser visto, nunca vai ser ouvido,
as pessoas não vão dar atenção pra gente. Afinal, tem alguém gravando com uma câmera muito cara, tem alguém que tem um editor, tem alguém que é mais bonito que eu, tem alguém que fala melhor do que eu. Mas a verdade é que essas pessoas não começaram assim. Nós temos... Nossa, assim, dificilmente uma pessoa já começa lá em cima. A maioria dos casos as pessoas começam falando mal mesmo. As pessoas começam com uma TechPix mesmo, com o Galaxy Pocket. Mas por que a gente quer ser perfeito, né? Por que a gente já quer começar falando de uma forma eloquente na frente para um público, sendo que a gente nem começou falando na frente da nossa classe, a gente tem problema em apresentar um trabalho. E a verdade é que as primeiras vezes serão ruins mesmo, e a gente tem que insistir, porque afinal não se trata do primeiro bom vídeo, do primeira boa coisa que você quer fazer. Não é sobre o primeiro, é sobre os próximos 10, sobre os próximos 100, 200, 300, 500. Não é sobre a primeira vez, não é sobre o primeiro dia, é sobre os outros que vão seguir e vão nos aperfeiçoar no meio da caminhada. Mas a gente não começa. Por que, cara, a gente não começa? Por que você não começa? Sabe? Cada vez vai ficando mais fácil, a gente vai aprendendo na caminhada. E eu não tô tendo medo de errar. Sabe, esse canal aqui tá sendo um experimento. Se você ver, eu tô usando capuz em todos. Por quê? Porque eu tô gravando. Agora mesmo, olha lá, meu relógio nem tá aqui, tá carregando. Ó, 10h30 da noite. Os outros, um eu gravei na academia e o outro eu gravei de trem. Indo de trem de uma cidade para outra. Por quê? Porque eu estou me obrigando a fazer isso aqui, porque se eu esperar e continuar esperando o momento ideal em que eu abra um espaço na minha agenda e que eu consiga, sei lá, nosso momento ideal que eu parar para gravar e escrever um bom roteiro, não vai acontecer. Sabe, eu olho para aqueles vídeos que eu postei, os 2 vídeos, para mim tá uma bosta, não tinha roteiro, eu abri a câmera e falei, por quê? Porque para mim o mais importante é começar e falando isso, né? Nossa, é mais importante porque não começou antes. Pra mim agora, pensar assim. E eu posso citar algumas coisas. Eu lembro de um livro que eu li que fala Hábitos Atômicos. E lá ele fala muito sobre isso, sabe? A soma dos pequenos hábitos que no final geram grandes mudanças. Te aconselho, uma excelente leitura. E ele dá um exemplo lá que eu lembro até hoje de uma que é mais fácil uma pessoa... imagina que a pessoa quer perder peso, aí ela vai para academia. É muito mais fácil ela ir para academia e ficar lá 5 minutos fazendo um cardio, 5 minutos durante, sei lá, 1 mês fazendo isso. É muito mais fácil essa pessoa prosseguir e continuar do que uma pessoa que vai, treina 1 hora, 3 horas e depois não continua. Por quê? E às vezes só vai uma semana, vai alguns dias porque não consegue, aí acha difícil. Porque o mais importante, às vezes, não é a dificuldade. O mais importante pra gente começar algo e não desistir e continuar e terminar e ter sucesso naquilo, não são as dificuldades que a gente vai encontrar, porque as dificuldades, eventualmente, a gente vai ultrapassando elas. Mas sim o hábito. O nosso cérebro, ele é algo que se acostuma com rotinas, com hábitos. O hábito, o que é o hábito? É algo que você faz repetidamente. E... nós não começamos, então nesse caso aqui, se a pessoa vai 5 minutos, e pra mim isso não faz, como assim 5 minutos não vai resolver nada? E de fato, talvez no shape, na saúde daquela pessoa, aquilo ali não vai fazer nenhuma diferença. Entretanto, para o seu cérebro, só de você ter acostumado a levantar durante 1 mês, levantar aí 5 minutos na academia, você já criou o hábito de ir lá 5 minutos. Então qual é a próxima dificuldade? Agora a dificuldade já não é levantar e ir pra academia, a dificuldade agora é aumentar o tempo, é aumentar o esforço lá. E isso são apenas os detalhes. Por exemplo, vou trazer o exemplo aqui de eu gravando. Pra mim, eu preciso agora criar, mesmo que eu não tendo tempo pra escrever um roteiro bom, mesmo eu não tendo tempo pra fazer várias edições, pra eu estar nas melhores condições, pra eu gravar do jeito que eu queria, que eu não quero gravar de capuz. Por que eu tô de capuz? Porque meu cabelo tá todo bagunçado e eu não tive tempo, e eu falei, mas eu tenho que gravar. Porque é mais importante eu começar agora, ir postando, ir me animando com o processo e gostando disso, e depois começar a me aperfeiçoar, mesmo sabendo que eu tenho capacidade de fazer melhor. Isso é que é o problema. Porque às vezes a gente pensa, eu tenho capacidade de fazer melhor, então se eu entregar isso, eu vou estar entregando algo medíocre. Mas o mais importante é criar o hábito. Mais importante é criar o hábito. Eu sei que eu consigo ir pra academia e ficar lá mais do que 5 minutos.
sim, talvez você consiga mesmo. Eu acredito que você consegue. Mas talvez você não consiga manter a constância se você se esforçar demais no começo. Isso vai te gastar tempo. Você não ganha nada com aquilo às vezes. Sabe? O Bruno Perini, ele costuma dizer que é muito difícil você começar a treinar e perder peso. Por quê? Porque você vai pra academia e você é uma pessoa gorda, vamos dizer assim, que tem excesso de peso. Você vai lá e treina e tal. No outro dia, você vai ser gordo na mesma. Você só vai ser um gordo com dor agora. Ou seja, a visão, aquilo que você vai ganhar não é de imediato. Então, a gente precisa romper essa barreira. A barreira do, nossa, eu não estou vendo ainda resultados, mas continue no hábito. Não estou conseguindo fazer o melhor que eu posso. Continue fazendo. Tem outra citação. Esse é um cara brasileiro que vocês deveriam também conhecer. Meu Deus, tá dando memória cheia. Eu tenho que upar esse vídeo pro computador e depois continuar gravando. E já isso aqui eu quero falar sobre isso também. Como eu ia dizendo, o filósofo brasileiro Mário Sérgio Cortella, ele fala uma frase também que ficou na minha cabeça desde a primeira vez que eu escutei, que é: faça o teu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores de fazer melhor ainda. Isso resume tudo que eu tô tentando dizer. As condições melhores talvez nunca cheguem se você não começar, sabe? E talvez a sua condição melhor no momento é fazer um vídeo com uma câmera não tão boa. Talvez a sua condição no momento talvez não seja de começar já a ir numa academia. Talvez você comece a fazer calistenia, vai fazer barra, abdominal e vai pegando o hábito. Talvez você não consiga ler 200 páginas num dia, mas talvez você consiga começar lendo 5 e marcar todo dia eu vou ler essas 5 e criando esse hábito e aumentando com o tempo. Cria o hábito primeiro, sabe? O vídeo número 50 seu, o vídeo ruim número 50, com certeza vai ser muito melhor do que o primeiro vídeo perfeito que você nunca fez, do que você talvez nunca vai fazer, sabe? A primeira vez sua, a perfeita, né? A primeira vez perfeita que você espera para falar em público, para começar um novo projeto, para começar, sei lá, uma empresa, para começar a estudar algo que você quer, mas tem medo de não conseguir, para arriscar em algo. Essa primeira vez perfeita talvez nunca chegue. E pode ter certeza que o número 50 ruim de repetições vai ser muito melhor do que essa primeira vez. Porque existem coisas que a gente só aprende no caminho. Existem coisas que você não tem como instalar um drive, né, como dizem por aí. Não tem como você colocar na sua cabeça e achar que vai aprender sem ser tomando porrada, sem ser, sabe, lutando por aquilo e com o tempo aprendendo. Pare de esperar o momento certo, cara. Não vai chegar. Agora, quero falar sobre algumas experiências pessoais. Quando eu tava aqui pensando sobre as experiências que eu iria falar, sabe, por incrível que pareça, vieram muitas ocasiões em que eu tenho muitas experiências em que eu deixei de fazer algo esperando o momento certo, mas eu tenho poucos exemplos de coisas que eu comecei mal e fui melhorando. Isso é muito preocupante. Realmente esse vídeo é necessário, não só pra você, mas pra mim. Porque vieram várias coisas que eu não comecei e que eu poderia ter começado, mas poucas que eu realmente bati contra. E eu quero começar com essa coisa que eu bati contra, por exemplo. Eu hoje toco violão e alguns outros instrumentos, mas eu comecei... Como é que eu comecei? Eu comecei com um violãozinho, que ele era tamanho meio criança ainda, de nylon. E eu lembro que meu pai comprou esse violão pra mim. E assim, eu queria aprender pra tocar na igreja. Mas aquele violão não era o violão ideal pra tocar na igreja.
Eu não tinha um professor, não tinha condições de ter um professor. Mas eu comecei. E eventualmente eu aprendi uma música no YouTube sem professor. Mas eu tive vários professores, né, do YouTube, mas sem um professor ali lado a lado comigo. Mas eu comecei. E eventualmente, por o hábito e por indo me interessando por isso, e meus pais vendo aquilo, eu ganhei depois o meu primeiro violão. Meu primeiro violão de aço, corda de aço, que era elétrico, que eu conseguia tocar na igreja. Caraca, agora que veio uma nostalgia tão grande aqui na minha cabeça que eu lembro até hoje do cheiro do violão, dele abrindo ele da madeira. Hoje, graças a Deus, eu tenho violão, tenho guitarra, pedaleira e um monte de coisa. Tem teclado, tem baixo do meu irmão aqui que eu também uso, tem placa de áudio já, fone aqui, um monte de coisa de música. Isso tudo começou quando eu decidi não olhar para as circunstâncias, mas começar. Isso, tomara que isso te inspire também. Mas eu tenho inúmeros exemplos de coisas que eu não comecei. Vamos aqui por um exemplo, eu falei brincando lá, e eu vou unir as duas coisas. Tanto a questão dos vídeos aqui, né, que eu falei pra vocês que eu sempre tive vontade de fazer, de alguma coisa. Tanto também como a questão lá do Free Fire. Eu comecei a jogar o jogo quando eu era, logo no começo. E logo no começo eu comecei a pegar mestre, que era patente top lá. E o que acontece? Eu via que eu descobria coisas no jogo, que eu era muito bom, modéstia à parte falando. Eu jogava sempre solo versus dupla e tudo pra melhorar sozinho. Solo versus squad. E aí eu percebia que várias coisas que o pessoal no Brasil começava a fazer logo no comecinho, quando não tinha quase nenhum youtuber. E se você não sabe, muitas pessoas ficaram milionárias por causa desse jogo. Fazendo vídeo no YouTube, fazendo live. E várias coisas que eles traziam como inovador. Olha essa técnica, olha esse bug, olha isso, olha como pegar a mestra assim. Várias dessas coisas eu já fazia. E os meus amigos me diziam, começa, aposta, você joga bem. E na minha cabeça eu precisava de um celular melhor para conseguir gravar. Eventualmente, o celular melhor veio. Mas aí já era tarde, porque eu acreditava que já tinha perdido tempo, agora já tinha muitas pessoas famosas. Poderia ter sido um precursor disso. Mas eu parei. Ou na verdade, melhor, nem comecei. Eu esperei o momento certo. Quantas coisas. Quantas vezes, por exemplo, para estudar teologia, eu falei, eu preciso de uma Bíblia X. Se não fosse eu ir no YouTube pesquisar, eu não tinha aprendido tanta coisa como eu sei hoje. Olha que eu não sei nada, quase nada, tipo, comparado a certas pessoas, mas... eu já sei, aprendi muita coisa. Não no momento ideal, não no momento perfeito, mas no dia a dia, no arroz com feijão. Então, hoje eu quero te convidar. Sabe, se você já tem adiantado algo na sua vida, escreva nos comentários aí, hoje eu começo, eu sei que você pensou em alguma coisa, escreva aí, hoje eu começo, vamos começar, sabe, esse momento perfeito, ideal, não vai chegar, meu irmão, isso é somente uma fique da sua cabeça, não vai chegar. Começa hoje, começa agora, começa feio, começa estranho, começa gaguejando, começa tremendo, começa... Nossa, velho, só começa. Começa agora. Mesmo que você seja inconsistente, igual eu tô aqui, eu queria postar um vídeo por semana, não tô conseguindo. Eu queria postar um negócio mais elaborado, não deu. Mas eu tô aqui. Enquanto você estiver vendo a notificação do meu videozinho chegando, lembre-se, comece, porque eu tô fazendo a minha parte. Vamos fazer, vem comigo, vem. Escreve aí. E se você acha que esse vídeo ajudou você e você acha que isso pode ser útil para algum amigo seu, compartilha e já escreve assim pra ele. Começa agora.